Saudações a você que carinhosamente nos acompanha nas redes sociais. Meu nome é Leandro Freitas, faço um trabalho de jornalismo na área rural e na área de saúde. Programas com entrevistas com agrônomos, veterinários, produtores, pecuaristas, lavoureiros, enfim, nessa área do agro. E também na área de saúde, com uma parte em psicanálise e em diversas especialidades, principalmente com os profissionais de Pelotas, médicos, nutricionistas, enfim, todos que estão ligados à área de saúde. Qual é o nosso propósito? É criar um endereço que você possa acompanhar vários conteúdos de forma resumida, porque sempre muitos assuntos vão cair no interesse de algumas pessoas. Então, nós estamos aí nos propondo a trazer para a rede social, de forma resumida, uma parte dessas entrevistas. Nós traremos materiais da rádio onde eu trabalho, que é a Rádio Pelotense, e também trabalhos inéditos que nós vamos alimentando aí por esse canal. Eu só peço a você que gosta do trabalho, compartilhe ou se inscreva também no canal e faça a sua curtida, que para nós é bastante importante. É isso aí, obrigado pela sua atenção e se delicie com os materiais que nós vamos daqui para frente alimentando esse canal. Mas os pais exigem uma desenvoltura, uma performance desse adolescente por angústia dos pais muito grande e ele não está pronto, ele precisa mais tempo, então isso fica atropelado. E ao mesmo tempo se exige essa performance e ao mesmo tempo, Leandro, o mundo é cheio de perigos, porque também nós hoje, até por uma realidade externa terrível, mas também por angústia, não deixamos essas experiências onde nós vamos deixando, na medida que nós sentimos que esse jovem, falando do adolescente, está pronto, ele pode ir indo, e se ele não está pronto, nós, enquanto pais, temos que ir regulando essa saída ao mundo, Leandro, nós empurramos eles e, ao mesmo tempo, assustamos eles. Porque é cheio de perigo, cheio disso, cheio daquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, além da crise da adolescência, que desestrutura esse psiquismo, e esse jovem está muito confuso, tem todas essas, vamos assim dizer, situações colocada pela realidade externa e pelos pais, Leandro. Então, também é um jovem que não pode viver a sua adolescência. Por quê? Ou ele tem que trabalhar para se sustentar, ou ele tem que passar no vestibular, aqui no Rio Grande do Sul, passar no PAV, passar no vestibular de primeira aos 16, 17 anos, porque é um jovem que para nada está preparado e madurinho para poder escolher uma profissão, não tem condições, mas para os pais se aliviarem, tem que colocar na universidade, colocar a trabalhar, colocar isso. E aí vai trancar lá na saída da adolescência, Leandro, que é o que eu digo, 23, 24, 25 anos, que nós temos que encerrar a adolescência e esse jovem começa a patinar. Então, não é o curso que escolheu, volta a fazer novos cursos, não é aquele, volta a fazer novos cursos, não consegue se inserir no mercado de trabalho, uma porque está mais difícil mesmo, mas outro porque ele não se sente pronto, então faz doutorado, mestrado, pós-doc, e não se sente pronto nunca, Leandro. Tomando esse lado como consciência, bom, nós sabemos que isso está acontecendo, né? O que eu posso fazer para esse meu filho adolescente, né, encontrar um melhor caminho? Ou é ele que tem que encontrar? Porque... Não, Leandro, é uma combinatória, entendesse? Dos pais com esse adolescente. Claro, tem adolescentes com mais medos, adolescentes com menos medos, mas é essa combinatória dessa dupla. A primeira coisa, Leandro, claro, se pode fazer isso, é entender o tempo desse indivíduo, entender que tempo ele precisa para levar. Às vezes eles travam no vestibular, Leandro, que eu acho que é mais saudável
que eles travem no vestibular com 16, 17, 18 anos, que eles estão muito novinhos efetivamente para o resto da sua vida, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo. E não estou falando agora de pandemia, estou falando dos últimos tempos. Sim. Que ele trave totalmente aí, e nós vamos dando tempo e trabalhando com ele, Leandro. Se é algo que se vê que não consegue, bom, vamos buscar ajuda, vamos ver. Doutora Liz, nós temos ouvinte na linha, é isso? Muita liberdade. Sim. Tem que se dar liberdade, mas tem que se dar responsabilidade também. Ok. Tá Então, bem, o que sim. eu vejo é isso aí. Tá bem. E hoje eu considero um cara que tem 16 anos, um baita do marmelão, pode trabalhar. Claro que tem certos serviços que ele não vai poder fazer. E aí o que eu vejo, ele não pode trabalhar até os 16 anos, mas aí pode assaltar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, aí ele não é jovem. Então eu acho que o desequilíbrio que está na sociedade é isso aí. Os pais não estão sabendo que a gente tem que ensinar os filhos desde pequenininho. Tá aí. Até quando eles começam a entender uma coisa, tem que se explicar para eles o que é certo e o que é errado. E hoje, de uns anos para cá, ficou muito liberado. E eles receberam muita mordomia. Tem muita mordomia. Não, deixa que a avó tem o costume de dizer, a avó, não, deixa comigo, não sei o que, eu resolvo. Não é por aí a coisa. Obrigado pela Tem que aprender Deus de ser, Deus é pequenininho. Ok, obrigado pela participação. Pela oportunidade. Tá bem, não é? Ele tem razão no sentido, eu vou dizer qual é, Leandro, que realmente hoje os pais, ou por sentimento de culpa, por trabalharem muito, Leandro, ou por uma sociedade que nos incute o consumismo, exageradamente o consumismo. Outro dia eu estava me contando que tem um canal no YouTube, que é uma tia, que eu não sei o nome, que ela faz abrir presentes, abrir brinquedos e estimular as crianças a terem cada vez mais brinquedos, a compra de brinquedos, Leandro. Sim. Então, realmente, Leandro, nós vivemos num mundo onde os valores éticos são pouco cultivados, inclusive com as crianças e com os jovens. As responsabilidades têm que existir desde sempre, sem ser um sistema, vamos assim dizer, exagerado, sem ser um sistema, eu vou usar um termo nazista, entenderam? Mas uma criança tem responsabilidades e aquelas responsabilidades ele tem que tentar fazer o melhor dele, não precisa ser 10, mas o melhor dele. Por exemplo, a responsabilidade é o colégio. E aqui eu não estou dizendo colégio dupla escolaridade, inglês, português, desde os 2 aninhos de idade, tem que saber a performance e tal, não. Mas ele tem que saber fazer aquilo. O melhor dele, não é a melhor nota, o melhor dele. Se ele tem tema, ele tem que ter hora para fazer o tema, hora de brincar, hora de estar com os amigos e hora de estar com a família, Leandro. Entendesse? Nós temos que ter valores éticos, não morais. Éticos. Nós temos que ensinar essa Eu acho que é criança. interessante fazer uma... Nós estamos vivendo numa sociedade familiar ou de casal, onde um tenta respeitar o outro, Leandro. Nenhum tenta impor o seu estilo no outro, entendesse, Leandro? Porque a casa é de todos, a família é de todos. Então tem que ter uma relação de respeito. Então, é o exemplo da relação. E isso transmitido aos filhos. Eu não posso exigir ética do meu filho quando eu não tenho ética. Por exemplo, vamos dizer, Leandro, que eu digo assim, esse é um exemplo que eu dou sempre porque é o exemplo. O meu filho não pode pular de sapato em cima do sofá, ele até pode pular em cima do sofá, principalmente aos 2, 3 anos de idade, que é importante isso para ele. Ele não pode pular. Sim. Família, ele vai sujar, ele vai rasgar, ele vai estragar algo que é de todos e que de todos usufrui.
Então a gente não vai dar um puxão de orelha, nem vai dar uma palmada, nós vamos explicar. Joãozinho, pular em cima do sofá de sapato, não. Tu pode pular aos 2 anos, 3 anos, está adequado, depois também não está mais adequado, né? Mas tira o sapato, pula de meinha. Senão vai acontecer e nós vamos explicar. Tu vai estragar. Aqui é onde todo mundo, nós assistimos televisão. Não. Esse sofá é de todo mundo, não é só teu, e nós vamos cuidar o que é de todo mundo. Isso tu tá dando modelo para um cuidado futuro na sociedade. Explicar para ele. Exatamente. Agora, eu não posso permitir. fazer isso, Leandro, e eu chegar, me deitar de sapato em cima do sofá, Leandro. E aí começam as confusões dentro da cabecinha desse indivíduo que vai ser um futuro adulto, entender-se, Leandro? Eu não posso dizer para ele ter responsabilidades com o colégio e eu chegar a gastar mais do que eu posso, dever, não pagar minhas contas, fazer contas, dizer, eles que se lixem, não vou pagar, porque aqui nós estamos num valor ético. Eu assumi compromissos e não entendesse. Não saiu ruim. Então, o modelo passa por mim. Eu tenho que ter uma ética, eu não posso chegar e jogar papel no meio-fio da calçada. Não se faz isso, entope os bueiros, isso não é biodegradável, a calçada é de todos, a rua é de todos, eu tenho responsabilidades com o meio ambiente, eu não posso jogar plástico e deixar na praia garrafa PET, isso, vai vir o mar, vai levar, as baleias, os tubarões, os peixes vão comer, Então, é todo um cuidado que parte dos adultos e se exige das crianças. Entendesse? Eu posso usar a garrafa, tomar refrigerante, mas eu vou ter um saquinho que eu vou colocar dentro e depois vou colocar no lugar adequado, Leandro. Sim. Entendesse? Então, passa por todo um modelo que vai se dando desde da nossa postura e exigindo dessa criança, explicando para ela, porque ela não sabe. Ela não sabe por que ela não pode pular de sapato em cima do sofá, Leandro. Nós temos que dizer o porquê, mas não é com tapa, bofetão, porque ele não vai pular mais, mas por medo. E aí nós estamos com a moral e com a repressão. Nós temos que dizer o porquê. E exigir essa postura. Interessante, doutora Alice, que o próprio ouvinte mencionar, naquela época a pessoa tinha que trabalhar. Não, e era duro e 10, muitas vezes, não é? Mas o duro e 10, ele ensina a pessoa a sobreviver, ser duro. A ser dura. Mas não mais ético ou menos ético. E não com até essa pessoa pode ter suas responsabilidades, Leandro, mas nos ensina a ser duro. E a dureza na vida só leva a gente a ter casca grossa e ser dura. Responsabilidade se exige. Então, uma criança que ela pode efetivamente brincar e bagunçar, mas depois, minimamente, Leandro, ela tem que organizar os brinquedos, principalmente se é um lugar de convívio de todo mundo. Não quer dizer que ela tem que botar na prateleira tal qual, porque ela não tem motricidade para isso. Mas, minimamente, isso uma criança a partir dos 3, 4, 5, 6 anos, porque tem idade para tudo. Leandro, entenderam? Tem idade para esse adolescente poder usar um cartão de crédito, tem idade para esse adolescente poder ter uma conta em banco, são idades, são maturidades, entenderam? Tem idade para esse adolescente manejar um carro, poder ter um carro, se é que tem idades para tudo, pela maturidade. Claro, às vezes a necessidade, Leandro, não tem idade para nada, porque é uma necessidade de sobrevivência. E aí tá bem, ok. Mas dentro disso tudo, nós podemos minimamente amenizar. Às vezes, são famílias que a mãe e o pai precisam trabalhar, não tem como manter uma cuidadora. O filho ou a filha mais velha fica de responsabilidade
dessa família. Ok, não tem saída, vamos fazer assim, mas vamos fazer de uma maneira mais leve possível, dentro da dureza, Leandro, entendendo muitas vezes que esse irmão ou irmã mais velha vai se rebelar contra essa situação, vai ficar bravo, assim, meu filho, eu entendo, mas eu tenho que trabalhar para trazer dinheiro e comida para dentro de casa, entenderam? Aí entra o que eu digo, que é programar uma família, ver quantos filhos nós podemos ter. Filho não é só colocar, fazer o filho é muito prazeroso e gostoso, Leandro. Criar um filho é muito mais complicado. E nós temos que saber da responsabilidade que nós estamos tendo de colocar pessoas nesse mundo. Pois bem, entendeu? mas doutora Liz, antes se falava, por exemplo, que pessoas tinham muitos filhos sem ter capacidade efetiva de fazer, de cuidar, de até de sustentar. Mas hoje tem famílias com tamanho de prole pequena. Claro. Mas também que é um distanciamento imenso, né? Exatamente. O próprio filho pode ter um, dois, mas também de uma frieza ou de uma distância, né? Exatamente. Muito complicado, né? Exatamente, Leandro, porque isso vai além do poder ter muitos ou poucos filhos, Leandro. Isso vai da capacidade, estou falando da mãe, dos pais, mas da mãe, de maternagem, Leandro. De efetivamente entender que esse indivíduo precisa dela, precisa dessa capacidade dela estar, ajudar, e não precisa ser incondicional, Leandro, né? Incondicionalidade, entenderam? E isso independe da capacidade econômica, independe de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu vinha caminhando pela rua e na minha frente vinha uma pessoa, não sei que idade tem, porque eu estava de costa, ela estava de costa, mas eu vi ela falando no celular. Era uma pessoa de serviços domésticos, porque eu escutei a conversa, porque ela falou alto, e ela disse assim: bom dia, meu amor, a avó está indo trabalhar. Quando a avó sair do emprego, eu vou aí te pegar para nós ficarmos juntos. Entender? Era uma avó falando com o neto, não sei que idade tem, mas tu vê o carinho. É uma coisa surpreendente. E uma pessoa que não tem condições econômicas, sofisticação, entender, Leandro? Então, isso nasce, e provavelmente os filhos dessa senhora também tenham recebido esse bom dia, meu amor. Claro, nós, enquanto pais, estamos muito mais exigidos que os avós, porque nós temos que educar, alimentar, fazer uma série de coisas. Às vezes o casamento não é o mais adequado, mas é surpreendente a capacidade de maternagem dessa senhora, Leandro. Se eu tivesse filhos pequenos, eu provavelmente já queria ela para cuidar dos meus filhos, entendesse? Porque essa capacidade independe da classe social, independe da capacidade econômica de cada um. Isso está nessa mulher e nesse pai, de poder ser um bom pai. E um bom pai não é dar tudo para o filho. Um bom pai é educar o filho. Um bom pai é limitar o filho, é exercer a função paterna, é levar esse filho para o mundo, é mostrar o mundo, mas não de uma maneira enlouquecida. Bom, aí entra todas as variáveis. É realmente pegar pela mão e dizer: meu filho é assim, te cuida assim, aquilo não se deve fazer, isso se pode, mostrar esses valores, o mundo como ele é, com as suas coisas boas e com as suas coisas complicadas, Leandro, porque o mundo não é bom. Em geral, nós temos muitas coisas ruins na nossa realidade externa, Leandro. Me permita inserir o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, fique à vontade. Eu estou ouvindo de todos os sábados do seu programa. Ótimo, muito Queria obrigado. falar com a doutora. Pode estar falando. Assim, ó, eu vim da roça, eu vim da colônia, moro em Pelotas há 47 anos. Mas desde meus 7 anos de idade eu trabalhava na lavoura. Eu fui para o colégio com 11 anos, fiz a primeira série e depois passei para a segunda série com 12.
Aí, como eu sabia ler e escrever, o pai e a mãe tiraram nós do colégio para trabalhar na lavoura. Já sabia escrever o nome do pai, o nome da mãe. Então, para eles já estava suficiente. Sim. E assim, eles nunca, Deus que atrás eles ganhavam nós mulheres, nós temos 8, 4 homens e 4 mulheres. Então as mulheres, eles ficavam só com os homens. E depois, para a vida deles mais longa, mais adiante, quando a gente já estava, lá aos meus 17 anos, eu vim para Pelotas para trabalhar, para pagar as contas na venda. A outra veio para pagar os vizinhos que estavam devendo, a outra com 14 anos. Então, assim, que a gente teve a nossa vida. A gente não tivemos infância, não tivemos tudo. E hoje, eu sou pai e mãe, tenho um filho com 39 anos, tenho um neto que vai fazer 15 anos dele e outro com 3 aninhos. E a outra tem 26 anos, já é enfermeira, graças a Deus. E a outra está no IF. Mas tudo que eu não tive, oportunidade nenhuma, eu estou dando para eles. Estou dando o melhor. Tudo que eu puder fazer por eles, eu estou fazendo. Tá bem. Então, assim, ó, eu trabalho num lugar que tem muitas crianças mesmo. Então, lá, porque meus netos não moram em Pelotas. Então, lá, eu estou na rua. E aonde eu trabalho, sou conhecida como avó do local, que eu não vou falar o local. Então, nenhuma criança entra nesse local se a avó da escolinha não estiver lá. Então, assim, ó, a gente tem que dar, sim, do melhor da gente para os filhos, dizer sempre não. E, em primeiro lugar, respeito em casa, respeito com o vizinho, respeito com todo mundo. Foi assim que eu criei meus 3 filhos. A minha caçula eu ganhei com 43 anos, hoje já está com 18 anos. Tá bom, senhora. Uma linda história de vida, né? Tá bem, um abraço, um bom fim de semana para você. Isso é o que eu digo, Leandro, essa capacidade de poder modificar e reverter a própria história e proporcionar isso para os filhos de uma maneira diferente, é essa capacidade que nós já nascemos com isso. Eu conheço pessoas com histórias muito difíceis, eu posso contar mil histórias que eu já tive no meu consultório, por exemplo, paciente dizer, Liz, eu sei o que é a janta dividir uma colher de arroz entre 3, essa era a nossa janta. E conseguiram realmente levar os filhos adiante, modificar, Leandro. Aí está essa capacidade desse psiquismo herdado, que nós nascemos assim, isso já é nato dessa senhora, e eu acho admirável, Leandro. Eu acho admirável quando nós temos uma crítica construtiva ao que os nossos pais fizeram conosco. O que eu digo crítica construtiva? Que nós podemos fazer diferente, tentarmos fazermos diferente com nossos filhos. E não seguirmos repetindo, entendesse? Não, então, a dureza, vamos ser duro. Eu apanhei, vou surrar, entenderam? Então, podermos sim criticarmos nossos pais, termos a liberdade de criticarmos, sem tirar valor do que eles nos deram de bom. Porque, mal ou bem, essa senhora pôde ir adiante, entendeu? Então, algumas coisas ela aprendeu e pôde ir adiante, isso vem desses pais, mas vem dela, principalmente dela, de poder ver o que não serviu, essa é a crítica construtiva, não me serviu, meus pais realmente me judiaram em muitos aspectos, não vou fazer isso com meus filhos. Assim a humanidade anda, assim as gerações são cada vez melhores. A geração dessa senhora, se os filhos são saudáveis psiquicamente, vai dar um passo à frente. Dos netos vão dar um outro passo à frente. E assim nós vamos evoluindo. Do resto, Leandro, nós seguimos iguais, tão primitivos. Mas quanto... tem aqueles da mesma família que não conseguem, às vezes, superar. Aí é o psiquismo herdado, Leandro, de cada um. Agora, a doutora Alice, lá no início do programa, né, a gente falou, o que faz uma pessoa na interpretação de gerações em gerações. E a senhora falou assim, que a psicanálise, ela procura
ouvir a pessoa desde a pessoa, e não, né, Exatamente. vamos dizer assim, com conceitos, né, Exatamente. com faixas etárias, Exatamente. mas ouvir desde aquela pessoa. Exatamente. Mas parece que isso seria até o ideal de um diálogo, né? Exatamente. Eu conversar contigo, mas eu respeitar a maneira como tu és, né, de conversar comigo. Exatamente, Leandro. Mas isso é muito difícil. Bom, por isso que o psicanalista tem que ter muitos anos de análise, várias vezes por semana, para poder realmente se liberar dos seus conflitos, os seus conflitos atuais, infantis, fetais e herdados, onto e filogenético, da sua ancestralidade, Eliano, para poder entender que pessoa é essa que está na sua frente, onde é o paciente, e poder ajudá-lo desde ele, não desde mim. Sim, porque os teus conceitos, a tua maneira de viver é tua. Mas isso não pode impor para outra pessoa a maneira dela viver. Em todas as relações, Leandro. Sabe onde a gente vê muito isso, a equivocação, não só com os filhos, nas relações de casal? Onde eu quero que... Para mim é importante a casa arrumada. Então, se o fulano não arruma a casa como eu quero, já... Sim. Não, para mim pode ser importante. Bom, vamos ver, mas se para o outro deixar a camisa fora não é importante, vamos ver como nós equacionamos Acertar isso. um ponto comum. Que ele também entenda que para mim é importante, mas eu também entendo que para ele entrar de sapato sujo da rua não é nada do outro mundo. Tu entende, Leandro? Certo. Deixa eu fazer um intervalo. Mas eu acho que seguimos desse ponto que eu acho interessante, porque isso, as relações, elas precisam partir daí, né? Claro. Então não tem a relação, né? Exatamente. Agora, os filhos, são relações que são impostas para ti, não? Essa relação pai e filho, mãe e filha, né? Enfim, os pais e os filhos, tu não escolhe. Exatamente. Só que tu às vezes quer impor, e aí é complicado. Exatamente. Depois do intervalo, ampliamos por aí.